Fala nação, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal. Aqui você tem os reacts exclusivos do Mengão. E se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, deixa aquele like e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. E no final, deixa aqui embaixo o seu comentário dizendo o que é que você achou desse vídeo. Os links de todos os vídeos que utilizamos estão aqui na descrição, como créditos. Ia pagar. O que tinha era a possibilidade, o Al Nassr, né? Acho que é o time do Cristiano Ronaldo, né? Que estava querendo pagar mais, oferecer um contrato melhor para o Gerson, enfim. Mas o Flamengo, assim, ele já estava sabendo que isso ia acontecer. É um desfalque, sem dúvida. O Gerson é jogador de seleção brasileira. Precisa ir no mercado pegar alguém? Ou dá para seguir com o que tem lá? Eu acho que assim, a chegada do Jorginho já é visando isso, numa possível saída. O De La Cruz, acredito que vai ter uma sequência agora, se recuperando mesmo. O problema é que o Pulgar machucou. Exatamente. E eu não sei quanto tempo. 2 a 3 meses, se eu não me engano. Então, assim, aí você já pensa assim, tem o Alan, que está ganhando um ritmo novamente, mas não é um jogador que caiu nas graças da torcida, ele vai ter que buscar o seu espaço, e o garoto, né, o Everton Araújo, para ali, o primeiro volante que eu estou falando. Então, assim, pensando que você vai ficar um período longo sem o Pulgar para as competições que vem na frente, né? Eu tô pensando assim, o Flamengo agora tem Atlético Mineiro na Copa do Brasil e Internacional na Libertadores. E tentar manter a liderança do Campeonato Brasileiro. Então tem 3 competições que o torcedor rubro-negro, a diretoria, planejou do Flamengo chegar. Principalmente o Brasileirão, que o BAP declarou que é um desejo dele, prioridade para ele. Mas é claro que você não vai abrir mão nunca de uma Libertadores. Então, assim, pensando que você vai ter os 2 volantes, porque estava jogando, muitos momentos estava jogando o Gerson com o Pulgar, né, os 2 ali. Você tem o Jorginho e ele vai ter que escolher entre o Everton Araújo e o Alan, e esperar essa evolução do De La Cruz. Lembrando que a gente não imagina o Jorginho jogando todos os jogos. Assim, eu acho que para início, se o De La Cruz recuperar, você pode pensar num Jorginho com De La Cruz, eu pensaria, né? Acho que o Felipe Luiz vai até ousar um pouquinho mais, principalmente o jogo em casa, né? Tô pensando assim, o Luiz Araújo fez um bom Mundial, mesmo tendo falhado ali no jogo contra o Bayern, né? Em 2 momentos ele infelizmente participou dos lances decisivos ali, né? Que ele perde uma bola e a outra que ele tenta esticar, enfim. Mas é um cara que é da confiança do Felipe Luiz, acredito que ele mantém ele ali. Acredito que o Pedro deve voltar a ter a chance dele, né? De jogar como centroavante. E aí você, pelo lado esquerdo, você tem Plata, você tem Bruno Henrique, você tem... Bom, tem muitas opções, o Felipe Luiz. Mas, assim, se a recuperação do Pulgar demorar muito, eu acho que você pode olhar a oportunidade que tiver no mercado. Financeiramente, o Flamengo ganhou uma grana boa também com esse Mundial, além da grana do Gerson que vai entrar. Então você já tinha dinheiro em caixa, o treinador com o Boto, a função do Boto é essa agora. 3 competições, você não tendo 2 jogadores fundamentais, Gerson e o Pulgar por contusão, você pode olhar para o mercado e ver se tem oportunidades. Foi o melhor do Flamengo no Mundial, Gerson? Eu não cravo, não. Eu acho que o Jorginho foi muito bem, por exemplo. E essa é uma boa notícia, né? Porque se nós estamos falando na falta que o Gerson vai fazer ao deixar o Flamengo, é também legal constatar que o Jorginho chega demonstrando futebol em altíssimo nível. Mas acho que ele está entre os melhores. Não tem dúvida. No jogo contra o Bayern, por exemplo, o Gerson foi melhor que o Jorginho, né? O Gerson foi melhor que o Jorginho. Acaba também fazendo gol. O que eu acho que, assim, o Gerson pode fazer a falta também, além de tudo que o Zinho já falou, e é claro que o Pulgar é um cara que faz muita falta, então você não ter um volante como o Pulgar nesse momento, que também nem é a característica do Gerson, mas você não tem um volante como o Pulgar. Aí você tem um Alan que ainda precisa recuperar o seu melhor ritmo, a sua melhor forma, a categoria que a gente ainda não viu, inclusive ele mostrar com a camisa do Flamengo. Mas apesar disso, eu acho que tendo o Jorginho, tendo o Alan, eu acho que
Enfim, o De La Cruz voltando, você resolve as coisas ali. O que talvez eu ache que vai fazer falta para o Flamengo na ausência do Gerson é você ter a opção do meia pela direita. Porque, assim, hoje acho que não tem muita discussão. O Luiz Araújo está bem. Ele está jogando por ali, é um jogador agudo, mas é um jogador de características completamente diferentes. E eu prefiro até ele pelo lado direito que pelo lado esquerdo. É uma opinião minha. O Luiz Araújo. O Luiz Araújo. É, isso. Então, eu te entendo. E eu acho que o Luiz Araújo prefere. De fato, ele tá cumprindo bem essa função pelo lado direito. Mas existem ocasiões em que o Felipe Luiz, e até outros técnicos já passaram pelo Flamengo, preferem ter um meia e não um ponta, para simplificar a coisa por ali. Aberto pela direita, num 4-2-3-1, você prefere ter um jogador que, de repente, caia mais para o meio e abra um corredor para o lateral, que a gente também não sabe mais se o Flamengo vai ter o Wesley, por exemplo, né? O Wesley talvez seja dos caras que ainda não saiu, aquele com um foco maior, a Juventus está muito em cima dele, a Roma também, então a gente não sabe se o Wesley vai ficar ou não, mas é uma alternativa tática legal você ter o Gerson por isso, quer dizer, o cara é chamado de Coringa, não é por acaso. Ele te resolve questões em vários lugares do campo. E uma dessas questões, uma dessas possibilidades é jogando ali aberto pelo lado direito. Hoje eu não sei se eu vejo alguém com a capacidade de fazer esse papel que o Gerson faz por ali. Mais até do que o papel do volante, porque eu acho que o Flamengo tem jogadores de qualidade para fazer o papel de volante, primeiro volante, segundo volante nesse elenco. Mas o meio aberto pelo lado direito, eu acho que com a qualidade do Gerson não tem ninguém hoje que possa fazer. Rafa, queria te ouvir. Foi o melhor do Flamengo no Mundial? E vamos lá, como aparar essa aresta agora, já que o homem vai embora? Foi. Para mim foi, na média foi. Se não foi o melhor tecnicamente, em termos de atitude, né? De liderança, de posição em campo, isso tem um reflexo prático relevante. Não vamos aqui discorrer nesse momento mais sobre o jogo do Flamengo em si contra o Bayern de Munique, mas, por exemplo, aquele início de jogo, onde o Flamengo estava atônito em campo, o Gerson foi o cara que tentou fazer o time aterrissar, sair daquele espaço meio não identificado no qual a equipe se encontrava para poder voltar o foco para o jogo, organizar, e o Flamengo até jogou em alguns momentos, fez um gol, depois tomou o terceiro, fez o segundo, enfim, estava na competição. Para mim o Gerson ele vai ser uma grande ausência, ele foi o grande nome do Mundial, e independentemente de tudo isso que o Jean destacou taticamente, eu assino embaixo, e o que o Zinho falou sobre a questão técnica, uma coisa que no futebol existe, conta muito, é a respeitabilidade do adversário. O Gerson atingiu um estágio no Flamengo de 2, 3 anos para cá, de um jogador que os adversários sabem do que pode fazer em campo, que sabem do recurso que ele tem para resolver jogo. Então ele em campo demanda uma atenção maior na marcação ao oponente. O Flamengo quase sempre, na América do Sul, não só no Brasil, é protagonista nos seus jogos, né? É o time que tem mais posse de bola, é o time que mais tenta jogar, pela exigência da torcida, claro, mas pela qualidade dos seus jogadores, pelo peso da camisa e tudo mais. Então, você tem como realidade isso. E dentre as peças que alavancam o time ao ataque, nenhuma delas, na configuração até então, é mais relevante para isso se materializar do que o Gerson. Significa dizer que o Gerson vai fazer muita falta e que no momento, o Jean falou sobre o mercado, eu não consigo imaginar uma reposição. Reposição é o seguinte, sai um cara como o Gerson, vem alguém com as mesmas características. Esse cara não existe. Com características semelhantes, não existe. Você pode contratar um outro jogador de meio campo, que agregue outras valências, mais velocidade, uma flutuação melhor numa segunda linha, ou até mesmo um cara mais de composição, mas como o Gerson, com essa facilidade que eles têm de ser um cara meio comum de dois, né, meio epiceno, faz várias funções e todas elas muito bem, você não encontra no mercado, independentemente do Flamengo ter que gastar muito ou pouco para ter esse jogador. E aí, sabe aquela história, William? Você resolve mexer lá nos seus investimentos e aí vai organizar um churrasco para a equipe aqui do programa, da equipe F. E aí você só compra carnes nobres. Ainda assim, aquela picanha uruguaia vai se destacar, não vai? Ah, claro. É isso que é o Gerson. Que beleza. O Flamengo tem um grande elenco? Tem. Mas dentre os grandes nomes do elenco do Flamengo, tem o melhor. E para mim o melhor é o Gerson. E é muito difícil você repor o melhor. É difícil repor, mas tem dinheiro para essa picanha uruguaia, né? Tem dinheiro, porque tem o dinheiro do Mundial e da própria venda. Só o Gerson, 160 milhões, né? É isso, mas só não pode sair fazendo... É loucura, né? Não,
Não, preciso repor, vou repor por repor. Né? Então, assim, o elenco do Flamengo, e é óbvio que o Gerson significa a perda que a gente está dizendo aqui, está explicando por que a gente acha que o Gerson vai fazer muita falta, e são vários os motivos para achar que o Gerson vai fazer falta. Agora, continua o Flamengo, mesmo sem o Gerson, sendo o melhor elenco do futebol brasileiro. É bom ter isso em conta, porque muitas vezes eu acho que clubes de futebol aqui também eles acabam saindo na loucura de preciso repor, preciso achar, preciso... E aí você faz uma doideira, vai buscar um jogador... Tendo a achar que o Boto vai ser diferente do Marcos Braz, viu, Jean? Eu também. Assim, não é informação, não. É sentimento. Não. É assim... Você tem toda a razão, Rafa. Deu. Ficou mudo. É importante, agora, que é relevante. Foi só uma ligação que entrou aqui durante a transmissão pela nossa live e o Smart. Mas assim, já deu tempo de derrubar, né? Na questão de mercado, o Boto é mais preparado globalmente do que o Marcos Braz, né? Bem mais, inclusive. Eu até posso estar enganado, mas eu não acredito nisso, não. Eu estou mais ou menos na sua linha de raciocínio. Eu acho que sim. Eu acho que as próprias declarações do Boto, já acho que antes de começar o trabalho dele, já davam essa indicação. Então, eu acho que... claro que sim, ser campeão ou não ser campeão depende de tantos fatores, mas nesse aspecto me parece que o Flamengo, dessa gestão, está muito mais bem preparado para fazer os negócios que sejam de fato positivos para o Flamengo e não fazer negócios por visibilidade, que também era... por mais que assim, o Flamengo tenha montado um baita elenco, se a gente está falando de toda essa qualidade de elenco do Flamengo hoje, é bom dizer que ele foi majoritariamente montado pela gestão anterior, mas muitas vezes, em determinados momentos, e às vezes relacionado até a questões eleitorais, e não me refiro nem apenas a eleições no próprio Flamengo, os negócios eram feitos pensando nesta visibilidade. E acho que hoje não. Acho que hoje o Flamengo vai fazer um negócio se tiver que fazer. E repito, a gente está falando em reposição do Gerson nesse momento, porque o Jorginho já faz parte do elenco do Flamengo. Que já é uma realidade. Que já tinha sido anunciado e que já estreou muito bem no Mundial. Eu não tô nem... no meu comentário, eu não falei de uma reposição para o Gerson. Porque eu concordo com vocês, o Gerson é o Coringa. Isso. Ele faz a função de segundo, faz a função de meia pelo lado direito, e é difícil no mercado, mesmo com a grana que o Flamengo recebeu e tem, você encontrar esse jogador. Primeiro, que do nível do Gerson Seleção Brasileira vai ser um valor absurdo. Sim. Então era melhor você tentar ficar com o Gerson. Eu acho que o Flamengo já estava ciente que ia perder o Gerson. Tanto é que quando baixa essa multa, que ela vem para 25 milhões, já estava um acordo ali com o staff do atleta, eu quero sair, vai ter a proposta novamente. Tanto é que traz o Jorginho. O Jorginho já chega nesse meio dessas negociações. Então, assim, não estou dizendo que o Jorginho vai ser o meia pelo lado direito, mas você não pode pensar num meio campo com o De La Cruz, com o Alan e com o Jorginho? Isso. Sim. Com um caindo... O De La Cruz ou o Jorginho caindo ali? Ou você, com a recuperação do Plata, que jogou até mais de centroavante, mas eu vejo o Plata sendo um meia também, um meia mais atacante. O Gerson é um cara que faz a dupla função. Ele chega... como um meia que articula o jogo, não é o meia estilo Arrascaeta, estilo Plata, que é o meia que é meia atacante. Mas o Plata, eu acho que ele faz esse lado direito. Tentando ser esse cara que vem para dialogar com a Arrascaeta, ser um meia que faça esse diálogo. O Felipe Luiz tentou fazer isso com o Luiz Araújo também. Muitas vezes que o Arrascaeta saía, o Luiz Araújo jogou mais centralizado. Mas aí foge a característica. Mas assim, eu acho que dentro desse elenco, pro futebol aqui, brasileiro, sul-americano, o Flamengo tem muitas peças, não precisa desespero de ir buscar de qualquer jeito. A minha preocupação é o primeiro volante. Porque o Jorginho não é primeiro volante. Sim. O De La Cruz não é primeiro volante. Sim. E tem um garoto, que é bom jogador, mas é garoto, e o outro tá buscando o espaço dele novamente, que é o Alan, que é bom jogador. Mas ele não vive o seu melhor momento, está buscando isso. Então a minha preocupação é o pulgar de fora. Exatamente. Bom, vamos voltar para o Mundial então? Vamos para Filadélfia, terra do Rock Balboa. E esse Mundial é o Mundial do Rock Balboa. Eu tô lá. Foi eliminado da Copa do Mundo de Clubes, né, Vene Casagrande? A gente deu tchau para os Estados Unidos, amor, né? Agora o foco é no Brasileirão e na Libertadores. Rodolfo.
Retorno ao Rio com preocupação na bagagem. Pulgar deixou o aeroporto do Galeão de cadeira de rodas, com suspeita de fratura. Após a eliminação na Copa do Mundo de Clubes, a programação do rubro-negro será de folga até sábado. Depois, o foco será total no retorno da temporada, mirando a partida contra o Santos, no dia 16, pelo Brasileirão, que tem o rubro-negro como líder. Mesmo assim, o técnico Filipe Luiz já destacou pontos a evoluir no elenco após a derrota para o gigante europeu. Erramos na saída de bola que gerou gols. Se optássemos por uma forma diferente, talvez teriam saído gols de outras maneiras. Essa é a minha visão. Então, é sempre escolher a forma que a gente quer jogar e seguir esse caminho. Uma virada de chave para o rubro-negro, que segue com grandes objetivos na temporada. Vene, fala comigo como tá a situação do Gerson. Acabou pra ele no Flamengo nessa passagem? Fim da segunda passagem do Gerson pelo Flamengo, 144 jogos, se eu não me engano, 12 gols, 10 assistências. Chega ao fim porque o Zenit, ontem a gente trouxe em primeira mão que o Zenit enviou e-mail ao Flamengo dizendo que pagaria a multa rescisória e hoje o dinheiro caiu na conta do Flamengo, ou seja, o Gerson não é mais jogador do Flamengo. Inclusive o Zenit já até disponibilizou um avião fretado particular para ele poder viajar ainda hoje. Eles estão correndo todo com a papelada para ele poder viajar ainda hoje, se apresentar ao Zenit e assinar um contrato válido por 5 anos. Antes de mais nada, que fique muito claro, o Flamengo não negociou com o Zenit. Isso é o pagamento de uma multa rescisória. Por exemplo, o Tartá tem um contrato com você, tem um valor da multa rescisória. Eu sou o Zenit, eu quero contratar o Tartá. Eu chego para você e falo assim, ó, eu já entrei no acordo com o jogador, estou pagando a multa rescisória, ele está indo embora. E é isso que está acontecendo. Na hora de conversar, conversou com o jogador, o Zenit combinou com o jogador. O Zenit chegou até a fazer uma consulta ao Flamengo no sentido assim, vocês topam parcelar o valor da multa rescisória? O Flamengo falou, não. A gente quer a multa rescisória como está em contrato. Pagamento à vista. E o Zenit, os russos, dinheiro não é problema para eles, chegaram e depositaram 160 milhões de reais na conta do Flamengo e agora o Gerson está indo embora, está indo para o clube russo. E vai embora, hein, Tartá, com uma segunda passagem bem bonita com o Flamengo, né? Bem bonita. E com um golaço, meus amigos, quando ele fez aquele gol contra o Bayern, que pintura, né? Um foguete sem chance para Neuer. O Gerson é um jogador diferenciado, né? Mais um cria de Xerém aí, né? Que vem alimentando o futebol brasileiro. E... Tá cansado, Tartá, de ter que alimentar E vai cair um plim-plim lá também, né? Pra gente, né? Tem um mecanismo da FIFA de solidariedade. Porque a gente também acaba falando muito. Eu acho que pela idade dele dá 10 ou 15%, não? Não chega a isso não. Depende do tempo que ele ficou no Flamengo. Não, ele não. No Fluminense, ele não ficou um tempão lá no Fluminense? Não, mas eu acho que o mecanismo é até 5%. 5%, achei que era 15%. Vou te dar um exemplo, só para o Tartá finalizar. O Vinícius Souza, ele está sendo vendido de um clube inglês para um clube... Qual é o Vinícius Souza? Ex da Anitta. Furei o Léo Dias. Ele sabe tudo. Não, é porque... Ele sabe tudo. Para contextualizar, eu publiquei a informação, eu botei o histórico do cara, que jogou em vários times. Aí os comentários... E o Vene, ele é um cara que não fala da vida pessoal dos jogadores, ele fala ali a questão esportiva. Aí nos comentários tinha o quê? Nos comentários, você só esqueceu de falar, ele é ex da Anitta. Eu nem lembrava disso. Mas só para explicar, por exemplo, ele está indo para um time inglês para um time alemão. O Flamengo vai ter direito a 3,05% por conta do período que ele ficou no Flamengo. Dos 13 aos 21, é do tempo que você ficou no seu clube formador. Cada ano te dá uma porcentagem. Mas eu achava que era 15%, o máximo são 5%, né? O Gerson ficou um tempão lá no Flamengo. Enfim, mas o Gerson é um bom jogador. Eu acho que ele se despede, né? Apesar da derrota do Flamengo, fazendo uma puta atuação, né? Um cara que realmente entregou muito, tem uma identificação, eu lembrei aqui da onde ele se originou no futebol, mas ele tem uma identificação muito grande com o Flamengo. Não sei como é que ficou bem essa relação dele com a torcida e tudo mais, mas o que ele fez tá feito, né? Tá na história aí do Flamengo, ganhou títulos e tal. Um grande jogador, nível de seleção brasileira. Eu, particularmente, gosto muito desse jogador. Ele sempre foi polêmica, as chegadas e partidas do Gerson, né? Sempre foi, assim. Por onde ele passou, por exemplo, na época do Fluminense, ele estava muito próximo do Barcelona. Aí, em cima da hora, ele descumpriu a palavra com o Barcelona e foi para Roma. Quando ele veio para o Flamengo, na primeira vez, ele estava muito próximo de um clube russo também, Dínamo, se eu não me engano. Exame marcado. Aí veio para o Flamengo.
Então, assim, é sempre... Não, e cavou, lembra? Ficou, vai jogar no Flamengo. Exatamente. Não teve uma história dessa. É exatamente isso. Agora, eu vejo muito torcedor, assim, criticando o Gerson por conta da situação envolvendo a saída dele. Eu acho que, de fato, conduziram muito mal a situação. Poderiam ter sido, enfim, mais sinceros, digamos assim, porque a renovação de contrato aconteceu 2 meses atrás, ele disse muito amor ao Flamengo, vou ficar até 2030, e 2 meses depois ele está saindo. Eu acho que o Gerson ele poderia vir publicamente explicar a saída dele, mas aqueles que tinham dúvida de como seria a atuação dele na Copa do Mundo de Clubes, não tem mais dúvida, porque ele jogou muita bola. Inclusive, assim, não é nenhum exagero dizer que ele foi o melhor jogador do Flamengo na competição. Eu não votaria nele, eu votaria no Jorginho e eu tenho os meus argumentos. Mas é totalmente plausível votar no Gerson também. Então, assim, ele sai sendo herói, sendo ídolo do Flamengo. Eu acho que a idolatria não acaba, mas isso é algo muito pessoal. Porém, eu entendo os torcedores que estão criticando a saída dele, o chamando de mercenário. Ô, Pedrosa, você fiscalizou aí o negócio? O Fluminense tem 2,7% do Gerson. É dos 13 aos 23, de fato, tá? E vai acumulando de acordo com o tempo que ele fica. Quanto foi a venda? 25 milhões de euros. Não, real. 160 milhões de reais. 160. Ele vai fazer a conta. Deixa ele, Vini, que a gente não sabe o Fluminense tem direito a 4.320.000 reais. Olha aí, dá pra fazer o churrasco. Pô, dá pra comer muita pizza, hein? Olha aí, com ketchup. Vai pingar lá. Não, o legal é esse, né? Porque o Fluminense entra na competição, como a gente disse aqui, né? Com um elenco de menor investimento e vai passando e vai aumentando, né? A questão financeira. São valores cerca realmente... de 220 milhões que o Fluminense já ganhou. Olha aí. E vai ganhar muito mais porque o Fluminense vai chegar até a final. Olha só. Então, assim, vai deixar a conta do clube saudável. Muito bem. Agora, olha a minha vez, chegou, tá? Boa viagem aí pra Gerson, que seja uma passagem de sucesso aí no futebol. É isso aí, pessoal. E essa foi mais uma reação sobre o Flamengo. E como eu disse no início do vídeo, aqui embaixo na descrição estarão os links de todos os vídeos que nós utilizamos. E se você não quer perder nenhum vídeo como esse, já se inscreve no canal, ative sempre todas as notificações, deixa aquele like para dar aquela moral pra gente e comente aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Um abraço e até a próxima!